Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula. Essa aula vai ser uma aula de resolução de exercícios ligados aí ao movimento ondulatório. A gente vai falar então do movimento ondulatório tanto em uma corda quanto em um gás. Começamos então a resolução dos nossos exercícios. Primeira questão que vamos resolver, a gente tem as ondas transversais se deslocam a 150 metros por segundo em um fio com 80 centímetros de comprimento, submetido a uma tração de 550 newtons. Qual é a massa do fio? Para resolver então esse problema, como a gente tem uma onda se propagando através de uma corda com uma dada velocidade, a gente vai partir então da equação da velocidade da onda em uma corda, que diz para a gente então que a velocidade de propagação é igual à raiz quadrada da força de tração dividido aqui pela massa por unidade de comprimento, que é o nosso coeficiente μ. Nesse caso, então, como a gente tem que encontrar a massa, a relação que a gente tem da massa por essa equação é através do coeficiente de massa por unidade de comprimento. Nesse caso, então, passamos a isolar aí a massa por unidade de comprimento. Elevo, então, os dois lados da equação ao quadrado, então temos v ao quadrado é igual a força de tração dividido por μ, e agora a gente pode isolar então o nosso μ, vai ficar a força de tração dividido por v ao quadrado, que são os parâmetros fornecidos para a gente no início do problema. A força de tração é de 550 newtons, a velocidade de propagação da onda é de 150 metros por segundo, a gente vai elevar isso daqui ao quadrado. Realizando essas contas, a gente chega então que μ vai valer 2,44 vezes 10 a menos 2 quilos por metro. Definido então ali quanto que vale a nossa massa por unidade de comprimento, agora então a gente pode determinar quanto que vale esse comprimento. Sabendo então que a massa por unidade de comprimento ela se relaciona como se fosse mais ou menos a densidade de um corpo, só que nesse caso aqui seria o equivalente a uma densidade linear, portanto a gente tem aqui que μ é igual a massa dividido pelo comprimento total do fio. Tá? Nesse caso, como queremos saber a massa, a gente isola ela, então vamos ter massa é igual a μ vezes L. O comprimento do fio foi fornecido para a gente, então temos então que 2,44 vezes 10 a menos 12 vezes o comprimento do fio, que é 0,8 metros, o que vai dar para a gente então uma massa de 1,96 vezes 10 a menos 2 quilos. Com isso, então, a gente já consegue resolver aí o nosso primeiro problema. Questão número 2. Para o hélio, m, ou a massa dele, é igual a 4 vezes 10 a menos 3 quilos por mol. E gama é igual a 1,67. Qual é a velocidade das ondas sonoras no hélio a 20 graus Celsius e a 50 graus Celsius? Nesse problema, então, agora a gente tem uma onda se propagando ali em um gás, portanto, a gente pode assumir aqui que é propagação de ondas sonoras. O que a gente pode supor, então, que a velocidade do som, agora expresso em um meio fluido, é dado pela seguinte relação. A velocidade, então, vai ser igual a raiz quadrada gama RT dividido por M. Então, gama é uma constante independente do gás, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura, nesse caso a temperatura deve ser em Kelvin, e a massa, então, seria a massa molar do elemento químico que compõe o gás. Bem, primeiramente ele pede para calcular 20 graus Celsius, então a gente tem aqui que a velocidade do som no hélio para essa temperatura seria então calculada como 1,67, que é o gama, 8,314, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. Nesse caso, então, a gente tem que converter ela para Kelvin, então seria 20 graus Celsius mais 273 aproximadamente, dividido pela massa molar, que é 4 vezes 10 a menos 3. Fazendo então essas contas, a gente chega então a uma velocidade do som no hélio a 20 graus Celsius de 1008,48 metros por segundo.
Já para 50 graus Celsius, a gente utiliza a mesma relação, tá? 1,67 vezes 8,314, só que a temperatura aqui é 50 graus Celsius, convertendo ela para Kelvin, então eu vou ter que somar mais 273, dividido então por 4 vezes 10 a menos 3, vai dar 1058,85 metros por segundo. Portanto, aqui a gente tem que, para uma temperatura maior, tá? Maior será a velocidade de propagação da onda sonora no mesmo gás. A terceira questão. Seja uma função de onda do tipo yx de t igual a seno de kx menos ômega t, onde v é igual a ômega sobre k. Mostre por cálculos explícitos das derivadas que essa função satisfaz a equação da onda. Bem, então a gente tem aqui a nossa função de onda, né, que é uma função de onda tanto dependente da posição ao longo do eixo x, quanto dependente do tempo. Então ela tem uma dependência de duas variáveis, tá? E a gente quer então determinar que, para satisfazer essa função, a função de onda, isso daqui então tem que ser satisfeito através das relações de derivadas. Para satisfazer a equação da onda, então eu tenho que dizer então que o lado esquerdo da nossa equação ela tem que ser igual ao lado direito da nossa função de onda. A nossa função de onda então é dada por d quadrado y dx quadrado, que é igual a 1 sobre v ao quadrado, d quadrado y dt ao quadrado. Então essa daqui é a nossa equação diferencial da função de onda. Aquela função dada então tem que satisfazer essa equação. Como que eu sei? Eu vou substituir então y tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eu vou efetuar as minhas derivadas. Se eu tiver então ambos os lados da equação idênticos após a derivada, significa então que aquela função de onda que aquela equação de onda satisfaz então essa função de onda aqui. Bem, o que a gente vai fazer então? Calcular a derivada segunda de y com relação a x, ou seja, eu vou fazer primeiro aqui o lado esquerdo. Então eu tenho dy dx, que seria a derivada primeira, e vou substituir tudo que tem y pela função que foi fornecida para a gente, que é essa função aqui. Então, derivada de a seno kx menos ômega t com relação a x. Isso daqui deve obedecer à regra da cadeia. Portanto, eu faço a derivada do primeiro termo, a cosseno, tá, de kx menos ômega t. Então, derivei a primeira vez o seno e derivo, então, o coeficiente ali da função trigonométrica seno. A derivada, então, de kx menos ômega t com relação a x. Fazendo, então, essa derivada agora aqui, a gente chega, então, que a derivada primeira vai ser k vezes a cosseno de kx menos ômega t. Bem, calculei a derivada primeira, vamos fazer a derivada segunda. Vamos pegar, então, aquela primeira derivada e derivar ela mais uma vez. Então, a derivada segunda de y com relação a x vai ser a derivada de dy dx com relação a x. Ou seja, eu vou derivar mais uma vez a derivada primeira que eu realizei, que era ka cosseno de kx menos ômega t. Novamente, eu vou derivar a função cosseno aqui, vai dar para mim menos ka seno de kx menos ômega t. Vou derivar o termo de dentro do cosseno. Vai ficar então a derivada de kx menos ômega t com relação a x. Fazendo então essa derivada só agora aqui, eu vou ter então menos k ao quadrado a seno de kx menos ômega t. Essa então é a derivada segunda, ou aquele lado esquerdo, perdão, é isso, do lado esquerdo da minha função. Agora o que a gente vai fazer é calcular então o lado direito da nossa função de onda. Então, analogamente, as duas derivadas parciais com relação agora a t. Então, lembrando, a gente tinha essa derivada aqui de dy dt,
A gente só vai resolver então essa derivada agora no primeiro instante. Então dy dt, que seria a derivada primeira. Eu vou então substituir tudo que era y por a seno de kx menos ômega t. Vou fazer então a derivada primeiro do seno, que vai dar a cosseno de kx menos ômega t. E agora eu derivo o de dentro com relação ao tempo. Vai ser então a derivada de kx menos ômega t com relação ao tempo. Fazendo então essa derivada, a derivada primeira fica menos ômega a cosseno de kx menos ômega t. Temos a derivada primeira, vamos trabalhar a derivada segunda. Derivada segunda, então, dy quadrado dt quadrado, vai ser a derivada de dt de dy dt. Esse dy dt aqui é a derivada primeira, já calculamos, então só substituir. Vamos fazer então a derivada de menos ômega a cosseno de kx menos ômega t com relação a t. Novamente, derivo primeiro o cosseno, que vai dar ômega a seno de kx menos ômega t, e vou derivar então o termo de dentro aqui, obedecendo a regra da cadeia, que vai ser então a derivada de kx menos ômega t com relação a t. Fazendo essa derivada aqui de dentro e multiplicando, chegamos então com a derivada segunda de y com relação ao tempo, é menos ômega ao quadrado a seno de kx menos ômega t, que seria então a derivada relativa ao termo da direita. Substituindo então as duas derivadas na equação da onda que a gente falou, a gente obtém a primeira derivada lá de dy com relação a x, menos k quadrado a seno de kx menos ômega t, mais 1 sobre v ao quadrado, que multiplicava então a derivada lá segunda de dy dt. Nesse caso, então, a gente tem menos ômega ao quadrado a seno de kx menos ômega t. Bem, o problema ainda forneceu para a gente quanto que valia essa nossa relação aqui com a velocidade. Então, se a gente for lembrar, ele falou para mim que v era ômega sobre k. Nesse caso, então, ômega aqui eu isolo ele. Eu vou ficar então a seno de kx menos ômega t, 1 sobre v ao quadrado. Passei esse k para o lado de lá, então vai ficar menos ômega ao quadrado menos kx quadrado, a seno de kx menos ômega t. E agora então a gente utiliza ali a relação de 1 sobre v ao quadrado. V é ômega sobre k, como foi falado, ou então v ao quadrado é ômega ao quadrado, k ao quadrado. O que significa então que o que a gente tem na equação anterior ali, sobra para a gente a seno de kx menos ômega t. Eu substituí o nosso ômega ao quadrado, k ao quadrado por v ao quadrado. Então vai ficar v ao quadrado sobre v ao quadrado, a seno de kx menos ômega t. Eu posso simplificar esses dois termos aqui. Sobra então para mim que a relação é satisfeita porque o lado esquerdo da equação é igual ao lado direito da minha equação. E com isso, então, eu posso dizer que a função y a seno de kx menos ômega t, ela é solução para a nossa equação da onda. Tudo bem? Ela satisfaz, então, a nossa equação diferencial. Quarta questão. Letra A. O módulo de Boole da água é de 2,0 vezes 10 a menos 9 newtons por metro quadrado. Use-o para obter a velocidade do som na água. B. A velocidade do som no mercúrio é de 1.410 metros por segundo. Com o valor do módulo de Boole para o mercúrio, ρ igual a 13,6 vezes 10 a menos 3 kg por metro cúbico. Bem, para fazer então a letra A, a gente vai utilizar então a relação que a gente tem da velocidade em um fluido. Então a gente precisa utilizar ali o módulo de Boole,
ele se relaciona então com a velocidade do som em um fluido pela relação. A velocidade é igual a raiz quadrada, módulo de Boole dividido então pela densidade volumétrica do meio. Tá? Assim então, o problema forneceu para a gente todos os parâmetros, o módulo de Boole que a gente tem ali, no caso da água, então seria 2 vezes 10 a menos 9 newton por metros cúbicos, dividido então pela densidade, que seria 997 kg por metro ao quadrado. Fazendo essa conta, então, a gente chega que a velocidade do som seria de 1416,34 metros por segundo. Já na letra B, ele quer saber, então, qual que é o módulo de Boole fornecido para a gente a velocidade do som. Nesse caso, então, a gente utiliza a mesma relação que a gente tinha anteriormente, só que agora a gente isola o módulo de Boole, que é o que a gente tem interesse. Então, B é igual a V ao quadrado, que multiplica ρ, e nesse caso, então, a velocidade fornecida foi de 1410 metros por segundo, elevamos ela ao quadrado, que multiplica a densidade, nesse caso 13,6 vezes 10 a terceira newtons por metro cúbico, que vai dar então para a gente aí um módulo de Boole de 26,44 vezes 10 a nona newtons por metro cúbico. Bem, pessoal, então assim a gente encerra aí uma série de exercícios relacionados aí a essa parte de propagação de ondas em diferentes meios, uma corda, no fluido, ou em um meio gasoso, né? E com isso, então, eu espero que vocês tenham compreendido aí a aplicação dessas relações. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem entrar em contato comigo por um dos meios de comunicação que está aparecendo agora aí na tela. Eu agradeço vocês aí a paciência e a gente se vê então em uma próxima aula. Até mais então, pessoal.